Nessa sessão, nós vamos falar sobre quelante. O que é um quelante? Falamos bastante sobre essa propriedade química, mas nós não entramos no esclarecimento. Então, nós vamos cuidar desse esclarecimento. Vamos também falar o que é uma substância anfótera, outro termo que usamos, polivalente e solução hipertônica. Vamos esclarecer essas dúvidas. Os quelantes são moléculas com capacidade de fixação de outras espécies químicas através de uma reação de complexação, uma reação não clássica. Exemplos existem bastantes. Um deles é o EDTA, que é um quelante que segura ou que quela ferro e mercúrio. São exemplificados nessas estruturas moleculares das figuras. Existe uma figura à direita, acima, mostrando os tipos de modelo com bolas e esferas e uniões, e as embaixo com uma clássica estrutura em 2D. Então temos a molécula do ácido EDTA, ácido etilendiamim tetracético, que esse é o significado da sigla EDTA, onde é possível verificar os pontos de quelação. Os pontos de quelação situam-se no nitrogênio e nos oxigênios. Então, os nitrogênios e os oxigênios são onde as moléculas de outros produtos vão ser queladas pelo EDTA. Vamos falar agora sobre substâncias anfóteras. A substância anfótera é aquela que possui uma função mista. Ela tanto age como ácido como age como base. Por exemplo, aminoácidos, que são os constituintes de proteínas, eles são anfóteros. Eles têm a parte amino, que é uma parte alcalina, e a parte ácida, como o próprio nome diz, ácido. Outras substâncias, como sílica, areia, também tem sítios ácidos e sítios alcalinos. Uma outra bem comum é o óxido de alumínio, alumina, com muitas aplicações industriais, também possui sítios ácidos e sítios básicos. Portanto, uma substância anfótera não é nada espetacular, nada muito diferente do que normalmente se encontra em substâncias do dia a dia. E o polivalente? O que é uma substância polivalente? É aquela que possui sítios, múltiplos sítios, que podem agir em diferentes funções químicas. E nesse conceito é uma polivalência para agir em ácidos, em bases, em oxidantes e redutores, solventes e quelantes, para que possamos descontaminar eficientemente um acidentado. Nesse slide nós estamos ilustrando a capacidade de absorção do difosfotherine. Notem pela animação que tem dois fragmentos de pele, uma delas à esquerda onde caiu base e na direita onde caiu ácido. E nessa estrutura geométrica, ilustrando em azul, ilustra a ação do difosfotherine. Notem que na substância básica é um sítio ácido do difosfotherine que vai atrair essa base e fixar. Para o caso de ácido é o oposto, é um sítio alcalino do difosfotherine que vai atrair o ácido e fixar na sua característica básica. Portanto, ilustra também aqui a capacidade de polivalência do difosfotherine, com seus múltiplos sítios para a ação sobre os agressivos químicos. E vem-se a pergunta, por que o difosfotherine é efetivo? Bom, a efetividade da prevenção de lesão química ocorre porque a energia de ligação do difosfotherine para com os agressivos químicos é maior do que a energia de ligação dos produtos químicos com os tecidos. Ou seja, há um ganho energético, fazendo com que haja preferência da reação do difosfotherine com o agressivo químico do que o agressivo químico para com os tecidos biológicos. E é assim que a natureza funciona, ela favorece onde há melhor ganho de energia. Esse é um lado positivo do difosfotherine. Há um ganho energético impedindo que o agressivo químico destrua os tecidos e vá na busca do difosfotherine. E o difosfotherine, por sua vez, tem avidez pelo agressivo das diferentes classes. Portanto,
O difoterine é capaz de interromper a atividade e o processo doloroso sem anestesia. O quelante, para ser também bastante eficiente, nós vimos anteriormente que ele também precisa ser hipertônico. E é o caso da solução difoterine. Sendo hipertônico, a penetração do produto químico no tecido ou no olho é dificultada. Notem por essa animação que o produto químico cai na pele, aplica-se uma solução hipertônica e não há absorção deste produto químico pela pele, porque há uma inversão de fluxo. O produto hipertônico é impedido de penetrar nas células, fazendo o efeito contrário. As células expulsam um pouco do seu conteúdo líquido. E isso é benéfico, porque se caso tem algum agressivo químico penetrado, quer seja por demora na descontaminação, ou quer seja pelo uso de água primeiro, a solução hipertônica fará a reversão do fluxo, expulsando o agressivo do interior das células para fora. A solução hipertônica, portanto, possui uma pressão osmótica maior do que a dos tecidos humanos e remove rapidamente o produto químico. Nessa ação, por ser também um difoterine um polivalente, ela consegue, com a expulsão da hipertonicidade, em seguida fazer a captura do agressivo químico e o mantendo retido na sua estrutura. Nessa sequência, nós vamos observar o comportamento de um fluido hipertônico nas células ao microscópio. Nós vimos há pouco o comportamento das células com água, que é hipotônico. Vamos ver o oposto agora. O que nós podemos observar, e é uma observação que demanda atenção, é que as células vão perder um pouco do seu volume, mas não é um volume tão importante quanto o oposto, que é quando a água é absorvida ou ela é conduzida para dentro das células. Lembrando que o hipotônico, fluido hipotônico, que é a água, foi capaz de aumentar o volume das células ao ponto de causar uma ruptura da membrana. Nesse caso, haverá uma perda discreta do fluido celular, mas não apresentará um colapso dessas células. Muito embora haja uma perda de líquido, mas essa perda de líquido é pouca e há um fechamento dos poros da membrana, impedindo algum progresso de qualquer dano. Então, você observe, nessas mesmas células fixas em gel, onde uma solução hipermolar, 4% de cloreto de sódio em água, é adicionada. Mais uma vez ilustrada pela passagem de algumas modificações de campo, algumas pequenas peças claras, e vocês vão notar uma diminuição sutil do volume dessas células, ou seja, um pequeno encolhimento, que pode ser também traduzido como desidratação dessas células, perda de líquido, que é o que nós encontramos na prática. É uma perda do líquido interior que, no caso de um acidente químico, que houve demora na descontaminação ou que usou-se água primeiro, favorece a retirada do agressivo do interior das células e usando-se o difoterine, a solução descontaminante quelante, ativa, vai capturar o agressivo, retirando da área que poderá provocar uma lesão. Em seguida, nós vamos observar e vamos discorrer sobre a presença dos diferentes fluidos: hipotônico, hipertônico, quelante, ativo, nos olhos. Notem as figuras. Nessas figuras, as duas círculos ou semicírculos, eles ilustram as membranas do olho. O quadrado rosa, o agressivo químico. As setas azuis claras, água. As setas azuis escuras, o difoterine ou uma solução hipertônica. E as células azul intermediário,
um soro fisiológico. Então, começando com o primeiro à esquerda, é uma ilustração da ação da água, cuja tonicidade é medida em miliosmol por litro. Então, a tonicidade da água pura é 40 miliosmol por litro. Já a lágrima, ou fluido ocular, que é um dos fluidos mais tônicos do nosso organismo, ele possui 420 miliosmol por litro de tonicidade. Portanto, quando o agressivo químico cai no olho e se usa água que tem 40 miliosmol por litro de tonicidade, o olho, que é mais tônico, vai carregar o agressivo químico com a água mais profundamente. Então, o corrosivo ele é dirigido para o interior do olho ao se usar água na tentativa de limpar e descontaminar. À direita, acima, é o exemplo usando o soro fisiológico. O soro fisiológico tem uma tonicidade de 280 miliosmol por litro. Lembrando que o olho tem 420 miliosmol por litro. Então, ao agressivo químico cair no olho e se aplicar para a lavagem um soro fisiológico, menos agressivo químico vai ser carregado para dentro do olho comparado com a água, porque o soro fisiológico possui uma tonicidade bem mais alta. Mudando-se agora para a esquerda inferior, o exemplo usa líquido hipertônico, 4% de cloreto de sódio em água, cuja tonicidade é 800 miliosmol por litro. Portanto, praticamente o dobro da tonicidade do olho. Note o que acontece nesse caso. O agressivo químico, ele não é deixado penetrar e aquele pouco que porventura tenha penetrado por conta de uma demora no início da descontaminação ou até mesmo pelo uso da água, é forçado para fora do olho em função da diferença de tonicidade. Então, por uma ação osmótica. E por fim, o último exemplo ilustra um hipertônico ativo, no qual, portanto, tem uma solução de difluterine presente, exemplificada por esses semicírculos, como se fossem garras de captura. Então, o agressivo químico, ele, além de ser expulso de dentro do olho para fora, ele também, ao mesmo tempo, capturado pela ação quelante do difluterine, impedindo qualquer ação do agressivo, trazendo, portanto, uma neutralização da sua ação agressiva.